Faltam menos de 24 horas para Fluminense e Rivadavia. Como que o Fluminense chega para enfrentar essa equipe argentina e como eles chegam para enfrentar o Fluminense? Os momentos das equipes são bem diferentes. Temos também informações que o Thiago Silva tem treinado e tende a ir para o jogo. E olha, Fluminense, né, a equipe feminina do Fluminense de futebol, no Campeonato Brasileiro, venceu o Botafogo. Vamos dar um apanhado geral nas notícias de hoje e projetar Fluminense e Rivadavia para amanhã. Gosta desse tipo de conteúdo do Fluminense? Segue o perfil, dá essa moral pra gente. Comenta, compartilhe, enfim, nos ajude a continuar evoluindo, beleza? Mas vamos lá, vamos falar sobre Rivadavia primeiro. Primeiro vamos falar sobre o adversário. Segundo essa notícia aqui do lance, né, o Rivadavia vem muito bem para enfrentar o Fluminense. Daqui a pouco a gente vai ver ali a forma como o time tem jogado, mas eles estão sem o Vidia, né? O Vidia saiu, mas o Arce está jogando muito bem. O Arce comanda o ataque do Rivadavia e tem marcado gols. Ou seja, é a principal ameaça ao sistema defensivo do tricolor. O Fluminense tem que ficar de olho no Arce. Tem que marcar que o time não pode sofrer gol dele. De forma alguma. E aí o Rivadavia vem numa grande sequência. Temos aqui, né, como vocês podem ver, o Rivadavia, ele começou jogando lá no dia 12 de julho, então ele fez 5 jogos, né? Um jogo ali não aconteceu. Desses 5 jogos, são 3 vitórias, um empate e apenas uma derrota. Paralelo a isso, a gente tem o Arce, né? O Arce nos últimos jogos, né, depois ali da volta da Copa do Mundo, ele jogou os 5 jogos e marcou 3 gols. Né? Ele tá muito bem é, dentro desse contexto do Rivadavia. Voltou marcando gols. Isso é importante para o time argentino. O Fluminense sabe como o Rivadavia joga. O Fluminense já enfrentou o Rivadavia 2 vezes. Perdeu uma e empatou outra. Agora, não pode negociar outro resultado que não seja a vitória do Maracanã. O Fluminense precisa vencer o Rivadavia. Não pode deixar para decidir na Argentina. Tem que garantir a vitória. E para isso, precisa não tomar gols. E aí vem a boa notícia. Thiago Silva vem treinando, né, treinou os últimos 2 jogos e participando normalmente do treinamento. E aqui a gente tem as imagens do Flirk, né, do Fluminense, onde a gente pode ver o treinamento da equipe. A gente consegue ver que o Thiago Silva treinou com bola, participou normalmente do treinamento, né, junto todo mundo. E dá para ver que ele tá bem normal, porque ele tá reclamando ali, ó, porque não apareceu para receber o passe, e ele está reclamando, então tá perfeito. O Thiago Silva tá 100%. E o Thiago Silva, ele é fundamental, não só para dar segurança ao sistema defensivo do Fluminense, mas também para a saída de bola, né? Ter uma saída de bola um pouco mais apurada. O Fluminense precisa disso para poder chegar ao ataque e, consequentemente, fazer gols no Rivadavia. O Fluminense vai jogar primeiro em casa, então tem que fazer o resultado. O Fluminense tem que fazer no mínimo 1-0. Óbvio, ganhar o jogo por um gol de diferença é fundamental. O ideal é que seja mais de 2, porque na Argentina com certeza vai estar um caldeirão e vai ser bem complicado. Então o Fluminense tem que conseguir fazer esse resultado. E realmente, Thiago Silva é fundamental para isso. O sistema defensivo do Fluminense nem tem sido um grande problema ultimamente, né? A gente tem elogiado, essa é a verdade. Depois das lesões de todos os jogadores, tanto o Ignacio quanto o Igor Rabelo deram conta. E o Ignacio, inclusive, fez uma partida monstruosa no último jogo do Fluminense. Ignacio foi algo surreal contra o Botafogo, né? Então, se o Ignacio mantiver a forma, o Fluminense ganha muito. E aí eu acho que tem uma defesa sólida com ele, com o Thiago Silva, além de ter as próprias opções do Rabelo e do James. Então eu acho que o Fluminense fica coberto com relação à zaga. Porém, temos um problema no ataque. Com a lesão do John Kennedy, e John Kennedy está fora o resto da temporada, jogar com qualquer um dos 3 que estão lá é pedir para sofrer. Hulk tem tido dificuldade de jogar como 9 único ali do ataque. O Cano, a gente ainda não sabe o quanto que o Cano pode contribuir, e o Castilho não me parece que vai conseguir ser útil jogando como o único 9 do time. Para mim, o Castilho ele pode ser útil até, mas tem que ser um outro atacante para que ele possa disputar, brigar a bola na área e aí abrir espaços ou receber cruzamentos. Como o único 9 tendo que sair da área, aí
é lastimável, aí é vergonhoso até. Então, diante disso, a gente tem um problema no ataque, a gente tem que torcer para que seja dia de um desses atacantes. Acredito que o Zubeldia deve ir de Hulk. Provavelmente ele vai fazer o padrão, né, vai botar Canóbio, Savarino, Hulk, Lúcio Acosta, deve ir no padrão. Espero que eles estejam num dia bom, espero que o Lúcio tenha recuperado o bom futebol para esse jogo, espero que o Canóbio esteja concentrado para poder aproveitar a oportunidade, que o Savarino esteja num bom momento ali para poder contribuir. Se o Fluminense estiver com seus jogadores bem, o Fluminense ganha a partida. Mas quando que estão bem? Esse que é o grande problema. Além disso, vamos dar uma paradinha de falar de Libertadores para a gente falar de Campeonato Brasileiro Feminino. Fluminense venceu o Botafogo por 2-1, gol de Sochor e Raquel Fernandes. Inclusive, o gol da Raquel Fernandes foi um golaço, né? Ela recebeu uma bola, dominou a bola, subiu, ela chutou de primeira, bonito gol no canto. Já o gol da Xoxô, da Xoxô, já o gol da Sochó foi um gol com falha da goleira do Botafogo, né? Foi uma coisa horrorosa. Ela pensou que a zagueira ia cortar a bola, não cortou, a bola foi no canto, gol do Fluminense com 1 minuto de jogo. E o Fluminense sofreu um gol da Yasmin, lá do Botafogo, acabou vencendo por 2-1. Por que esse resultado é importante? O Fluminense está brigando para poder se classificar para o playoff, né? Para a parte de mata-mata do Campeonato Brasileiro Feminino. E o Fluminense precisa somar pontos. Faltam poucos jogos e o Fluminense precisa vencer e torcer para alguns tropeços. Mas a grande chance do Fluminense passar, e isso é muito importante. O Fluminense, temporada após temporada, vem se afirmando na primeira divisão, vem se afirmando como uma equipe que pode passar para a fase seguinte. Logo, logo, vai brigar lá em cima para ser campeã. Eu acredito que o trabalho é muito bem feito no futebol feminino tricolor. Para finalizar nosso vídeo, Fluminense e Rivadavia deve ter um bom público, né? Já tinha sido vendido mais de 30 mil ingressos antecipadamente. Espero que o Fluminense passe dos 40 mil, chegue nos 50 mil, sei lá. O ideal é, obviamente, que tivesse casa cheia. Mas o momento a gente também entende que está um pouco difícil. Mas vamos esperar que a torcida tenha compreendido a importância dela para empurrar esse time para passar de fase. O Fluminense precisa passar de fase, porque passando de fase há um caminho que pode se tornar um caminho acessível para que o Fluminense chegue pelo menos na semifinal. Então, é importante passar agora do Rivadavia. Passando, o Fluminense pode bater pelo menos semifinal e isso salva essa temporada que já teve a queda na Copa do Brasil. Você vai estar no Maracanã? Deixe seu comentário aí. É importante a sua participação. Quem puder, vá. Quem puder, torça. Fluminense somos todos nós. Fluminense não é de diretoria, Fluminense não é uma SAF que tem um dono, o Fluminense não é produto construído pela mídia. O Fluminense somos nós, os torcedores, que de fato se dedicam, torcem, se estressam, vibram, que estão no Maracanã e que abraçam esse clube. Nos maiores momentos, o Fluminense, quando precisou, a sua torcida estava lá. E esse é o momento que ele precisa. Não importa quem é o diretor, não importa quem são os jogadores. O Fluminense, ele é muito maior do que qualquer pessoa. Por isso que nós apoiamos. Não por quem está lá, mas por quem o Fluminense é. Conto com você. Valeu e fui.